Recebemos na Rede Vizinha uma pergunta sobre como foi se assumir para nós mesmas e também se assumir para a família, que é uma grande questão para todo o nosso público, né, Sim. Comunidade LGBT. Então nós vamos contar como foi essa Experiência autoaceitação, né, e também a parte de se assumir para a família, como uma reflexão e até dicas pessoais, né? até porque é um assunto extremamente individual, cada família é uma família, cada pessoa é um indivíduo à parte, mas de alguma forma ajudar, quem sabe, a pessoinhas que passam por isso. Sim. Eu vou começar contando um pouco da minha história, depois a Paul vai contar um pouco da história dela, né? A minha história começou há muitos anos atrás. Muitos, eu tinha tipo 14 anos de idade, hoje eu tenho 27 anos. Eu lembro há muito tempo, assim, até quando eu era um pouco antes disso, um pouco antes dos 14 anos, eu já tinha algumas dúvidas, assim, a respeito da minha sexualidade, mas na época e até no meu núcleo familiar não era falado, né, sobre isso. Então eu tinha muitas dúvidas, assim, se aquilo era certo ou se eu era uma pessoa normal, se não era algum problema que eu tinha, alguma coisa. Eu lembro desse pensamento, assim, que passava na minha cabeça, porque na época não era comum ver pessoas, né, do mesmo sexo de mão dada na rua, ou, sei lá, ou falar E olha sobre que tu esse nasceu assunto. numa capital, né? Imagina, eu que vim do interior. Exatamente. E aí eu lembro que, conforme eu fui crescendo, né, fiz ali meus 14, 15 anos, e aí eu comecei a me envolver com uma primeira mulher. Antes disso eu me envolvi com alguns homens, né, tipo, fiquei e tal, tive algumas relações, assim, mas eu sentia que existia algo diferente, assim, sabe? Sentia que algo era diferente pra mim. E quando eu me envolvi com a primeira mulher, eu tive tipo, eu me apaixonei perdidamente, assim, foi algo bem adolescente, assim, né? E eu fiquei bem confusa barra feliz, de alguma forma, por eu estar conseguindo, assim, botar pra fora aquilo que já tinha dentro de mim de alguma forma, entendeu? Passei por um processo, né? Eu fiquei 3 anos com essa pessoa e nesses 3 anos eu nunca falei pra minha família, porque eu tinha um certo medo, eu era muito nova, então eu tinha medo da minha família olhar para aquilo de uma forma, ela não sabe o que tá fazendo, ela é muito nova para saber o que ela quer, sabe? Típico de quem se descobre adolescente. Né? Exato. E aí eu lembro que eu fui vivendo a minha vida. E aí eu fiz 16, eu fiz 17, eu fiz 18. E aí nos meus 17 anos eu entrei numa instituição religiosa. E aí quando eu entrei nessa instituição, eu terminei com essa pessoa que eu tava, né? Comecei a viver aquela religião muito intensamente, né? E existiam coisas dentro de mim, questões que eu não conseguia resolver quanto à minha sexualidade. Eu comecei a tentar ser algo que eu não era, né? Eu tentei começar a abafar esse sentimento da homossexualidade dentro de mim. Né? Como se aquilo não fosse quem eu era de verdade, como se aquilo não fosse para ser certo, né? Parte de ti, né? Exatamente. Essa questão do negar a si mesmo, né? Para viver em prol de um propósito maior, né, entre aspas. E aí eu comecei a me perder muito, assim, e sempre quando a gente nega a nossa essência, ou nega quem somos, existe muito sofrimento nessa negação, sabe? Existe muito sofrimento em a gente viver coisas que não fazem parte da nossa essência, né? E eu não falo isso só por instituições religiosas ou qualquer coisa do tipo. Em qualquer momento da nossa vida em que a gente foge daquilo que a gente verdadeiramente é na essência, há sofrimento naquele momento, sabe? Então eu comecei a sofrer muito, assim, por eu estar negando essa essência e essa minha identidade, né? Essa identidade, essa é a palavra, identidade. Teve um momento ali que eu me deu um lapso, né? E eu vi que, cara, eu encontrei uma pessoa, eu conheci uma pessoa, uma mulher, e essa pessoa não foi por ela, né? Na verdade não foi ela que me tirou, mas eu tomei a decisão de sair para poder construir uma relação com essa pessoa. E aí eu vi que existia uma vida muito além da instituição religiosa a qual eu estava inserida, assim. E que Deus existia na tua vida. Independente das minhas questões sexuais, né? Então, quando eu saí, eu lembro que eu saí da instituição com muitas crenças limitantes. Então, eu tinha um sentimento, assim, às vezes, de que eu tava errando, de que eu tava fazendo algo que não agradava a Deus, ou enfim, a toda a questão da espiritualidade. E aí eu comecei a ter um trabalho, assim, dentro de mim. E nesse meio tempo, a minha família não sabia de nada disso que estava acontecendo. Porque minha família também nunca foi de instituição religiosa nenhuma,
Então eu tava meio que sozinha nesse barco, assim. Então eu comecei a ter essa caminhada do autoconhecimento e da sexualidade muito sozinha, assim, muito solitária. E aí eu saí da igreja, comecei a viver essa relação, depois dessa relação a gente terminou e daí eu comecei em outro processo de autoconhecimento, né? E foi um processo, uma jornada bem longa de muitos anos, né? Por isso que eu falo que se assumir é uma coisa que às vezes leva anos, né? Não é uma coisa que às vezes eu reconheci que eu sou homossexual ou sou bi, enfim, o que quer que você seja, e agora eu posso me assumir. Às vezes não é no momento, às vezes é uma coisa que leva muito tempo, assim. Primeiro porque a gente tem que aceitar nós mesmos, então nos aceitar e entender que a gente não precisa estar encaixado em um padrão que alguém fala que é certo ou que alguém acha que é o correto. Entender quem você é em você mesmo, entendeu? Então eu tava nesse processo, né? Quando eu tive essa relação que eu saí da igreja por essa pessoa, eu sentei com a minha mãe. Foi muito difícil fazer esse movimento, porque até então eu não tinha certeza se ia ser algo tranquilo pra ela, sabe? E ela foi a pessoa da minha família, assim, que eu me abri, que eu tive receio, assim, sabe? Porque eu tenho uma tia que eu consegui me abrir antes disso. Então, nos meus 15 anos, a primeira pessoa que eu me relacionei, eu me abri porque a minha tia também é homossexual, então eu me senti livre em um espaço seguro para poder compartilhar aquilo com ela. E isso é uma dica importante. Se tem alguém que você sente na sua família, por exemplo, que faz parte desse núcleo e você sente que você tem de alguma forma uma abertura para conversar, é muito importante ter essa pessoa. Se agarra nisso, sabe? Que essa seja a primeira pessoa que você consiga compartilhar esse tipo de coisa. Comigo foi assim, foi a primeira pessoa. E aí depois, nessa relação que eu tive depois de sair dessa instituição religiosa, eu sentei com a minha mãe e aí eu tomei coragem, respirei fundo e falei: mãe, preciso conversar contigo sobre uma coisa muito séria. E a minha mãe é uma pessoa muito brincalhona, então ela sentou e já falou, tipo, e o quê? O que foi dessa vez, sabe? E aí eu falei pra ela: mãe, eu tô me relacionando com uma pessoa e é uma mulher. E a minha mãe super tranquila, assim, foi super tranquilo. Ela inclusive fez algumas piadas, assim, o que é um privilégio muito grande, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que quando vão se assumir não é tão tranquilo assim, né? Sim. E aí a minha mãe foi a primeira pessoa, assim, que eu senti que eu poderia me abrir ali naquele momento da minha família, uma pessoa que eu tinha dúvida e que eu consegui de fato, nossa, me aliviei, me assumi pra minha mãe, sabe? Então, depois disso... Que era a pessoa mais importante também, né? Naquele momento, exatamente. E aí, outra pessoa muito importante pra eu ter esse processo de me assumir era a minha avó, que foi uma pessoa que viveu muitos anos da minha vida comigo, me criou, e, enfim, né? Passamos por várias coisas, mas também não sabia. Nunca tinha tido essa conversa com ela. E a minha avó foi um pouco mais difícil, assim. Mas né? foi anos depois. Foi anos depois. Da tua mãe pra tua avó, foi Teve anos um depois. período ali bem longo, assim. Quantos anos? Foi comigo, né, tua avó? Foi contigo, então faz uns 2 anos atrás, né? Da minha mãe pra minha avó, eu me assumi com a minha mãe, eu tinha uns 20 anos, eu tenho 27. Então foi mais ou menos 5, 6 anos que eu demorei pra sentar com a minha avó e conseguir de fato ter essa conversa. Porque eu era uma pessoa mais antiga, eu tinha muito receio, assim, ainda de ser julgada, né? Apontar o dedo e, enfim. E aí eu sentei com ela e pensei assim, nossa, eu e a Pau, a gente, né, vai construir uma relação, vai casar, eu não posso viver a minha vida fingindo que eu sou outra pessoa, né? Tendo uma vida dupla, né? Porque é dessa forma que a gente se sente, né? E eu senti que eu deveria fazer isso em primeiro lugar por mim, né? Em segundo lugar pela minha família, pela nossa relação, claro. né? Por ti. Porque é muito ruim quando uma pessoa tá numa relação e ela, consequentemente, teria que viver uma vida dupla junto comigo, né? Então ela teria que sofrer as consequências de uma escolha que eu não conseguia tomar, né? Aquele famoso, é minha amiga. Exatamente. E aí... Todos nós passamos por isso alguma hora. Exatamente. Né? E aí eu criei coragem, sentei com ela, não foi uma conversa boa, né? Eu passei por um processo ali com a minha avó bem pesado, assim, foi uma conversa pesada. No início ela não aceitou, mas depois a Paola começou a ir lá em casa e ela foi vendo que a Paola era uma pessoa legal. Eu já ia, né? Como amiga. E ela me amava. Exato. E aí
A Paola, eu lembro que a primeira vez que ela foi, depois de eu contar, eu fiquei assim, meu Deus, né? O que vai acontecer? Mas foi bem tranquilo. Mas foi bom, né? Foi depois de um tempo, né? Sim. Porque até teve um período ali que eu me afastei um pouco da minha avó, porque eu também precisava digerir o que tinha acontecido. É um processo para ambas as partes. E isso também é uma dica, né? Muitas vezes a gente fica aquela situação do tipo, eu tenho que ficar de boa porque é minha família. Tem Não. que dar tempo ao tempo. Não, né? Se acontecer uma situação, né, de preconceito, você não tem que se obrigar a estar ali porque é a sua família, né? Você tem que também ter o seu tempo ali pra digerir e aceitar o que aconteceu e ter o tempo também de conseguir perdoar certas situações e pessoas, né? E às vezes isso demora tempo. Então, eu tive um período ali distante da minha avó e foi um período bom para as duas, que ela conseguiu digerir a situação e eu consegui digerir a situação que aconteceu com ela. E voltar a se relacionar muito bem, né? Muito bem, exatamente. Tanto que depois de um tempo a minha avó aceitou. E isso é uma outra coisa, né? A nossa família também tem um período de aceitação, né? Claro, é tempo ao tempo. Porque é uma coisa muito individual, gente. É uma coisa que não tem como também... Claro que isso é uma opinião completamente nossa, tá? Mas na nossa opinião é muito difícil também querer fazer as pessoas engolirem algo. Não tem como forçar. Não tem como forçar. É uma opinião que a pessoa tem, aquilo é muito novo e a gente tem que dar aquele tempo pra pessoa. Obviamente, o respeito tem que existir acima de tudo. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que exigir. O respeito. A aceitação, ela é uma coisa que vem com o tempo, às vezes, né? Não é todo mundo... Contigo e a tua avó demorou alguns meses, mas tem pessoas que passam anos nesse processo. Exatamente. Então tem que ter bastante paciência e entender, né? Respeito consigo mesmo, com o seu tempo, mas também respeito com o tempo do outro. Eu acho que é muito isso, sabe? E, nossa, e depois tudo fluiu muito, né? Sim. A minha mãe, a minha avó. O meu pai foi uma pessoa que descobriu no TikTok, inclusive... eu nunca tinha sentado pra conversar com o meu pai e falar assim, pai, porque a minha mãe e meu pai são separados, né, há muitos anos já. Então eu nunca tinha sentado com o meu pai, por a gente ter uma relação mais distante e falado. Só que teve um dia que a gente postou no TikTok e eu não sabia que meu pai tinha TikTok. E ele curtiu um vídeo. Ele curtiu e ele comentou. Ele comentou, ai filha, se você tá feliz, eu tô feliz. E aí Paola, eu acho que é meu pai. E assim, com meu pai também foi super tranquilo, ele é uma pessoa super cabeça aberta, né? Então foi tudo muito orgânico, assim, sabe? E também eu acho que foi uma coisa muito espiritual, na minha opinião, né? Não sei se tu concorda com isso, mas eu acho que pra mim tudo foi muito espiritual porque eu senti tudo fluindo, simplesmente aconteceu, sabe? Não foi tudo mil maravilhas, não foi tudo rosas e flores. Tiveram ali os momentos difíceis pra mim e pra minha família. Só que os momentos difíceis, eles também são importantes. Porque eles moldam, porque a gente precisa aprender também que o mundo, ele não é um mundo de flores, a gente sofre preconceito. Então, muitas vezes a nossa família... são as pessoas que nos ensinam a enfrentar essas dificuldades no mundo, apesar de ter que ser as pessoas que nos acolhem, muitas vezes não é assim, né? Comigo foi, mas com muitas pessoas não é. Mas é um processo, né? Um Por processo. exemplo, tu se assumiu pra tua mãe, mas todos esses anos após tu se assumir pra tua mãe, tu não era assumida publicamente. Não, O restante não da tua era. família não sabia. Não. Tu foi se assumir publicamente pro restante da tua família, pro mundo, depois que a gente começou a se relacionar. Exatamente. Então foram anos ali nesse processo, né? E assim, uma dica também muito importante que eu aprendi com todo esse processo é entender que a reação das pessoas não é sobre você, não é sobre a tua escolha, mas é sobre ela. Não é uma escolha. Exato, mas eu digo escolha de viver essa vida mesmo de quem tu és, né? Tá. É muito sobre a pessoa, sabe? É muito sobre as crenças que ela carrega, é muito sobre o que ela aprendeu na vida, é muito sobre, às vezes, preconceitos que ela tem. Então isso não é sobre nós, não é porque você não é sobre ti. Não é porque a sua escolha, que não é escolha, é errada, sabe? Tu tá escolhendo ser quem tu é, e isso é ser feliz, sabe? É simplesmente ser quem você é. E quando eu, Nadine, depois de muitos anos, depois de namorar escondido, depois de passar por uma instituição religiosa que tinha crenças contrárias, depois de tudo isso, tu entender que é simplesmente viver quem você é e o seu propósito, viver de fato quem você é, a sua identidade, porque quando a gente se perde da nossa identidade, a gente perdeu tudo, cara, a gente perdeu tudo, sabe? Quando a gente perde parte de quem a gente é para viver em prol da opinião alheia,
você perdeu tudo, sabe? Então você não vai ser mais feliz. Não importa se você tenha muito dinheiro, tenha uma vida boa, uma casa boa, não importa nada disso. Se você perdeu quem você é nesse processo, não existe felicidade ali, entendeu? Isso foi o que eu aprendi, assim. E agora a Paula vai contar um pouco sobre a experiência dela. A minha é mais simples, mais resumida. Bom, eu me assumi, na verdade eu me descobri com 24 anos só. Então eu não tive todo esse processo de descoberta na adolescência, que eu acredito que é bem mais complexo, porque a adolescência já é um período muito mais complexo, né, pro ser Difícil, humano. né? De descoberta de N coisas, né? Não Que só da é, sexualidade. que é o período onde a gente descobre a nossa identidade, né? Que a gente está se formando ali, né? Como um ser adulto, Exatamente. enfim. No meu caso, acabou sendo um pouco mais simples, porque eu já era uma mulher adulta. Então, não tive todas essas confusões e incertezas, né? Que vem na adolescência. E também por ser uma mulher já adulta, eu não dependia mais da minha família, né? Que também é uma questão que traz bastante complexidade, porque se tu é adolescente, tu mora com seus pais ou enfim com a tua família, tu depende deles, então causa muito medo, né, em se assumir, porque em muitos casos, né, tu pode ser expulso de casa. A pessoa tem que... Tu não tem esse apoio, e aí o que tu vai fazer? Tu tens que conviver num ambiente completamente, às vezes... Porque não tem que se render às regras da casa. Exato, né? exatamente. Então é muito mais complexo. Então eu me descobri com 24 anos, eu estava em um relacionamento hétero, né, com um homem, e eu acabei me apaixonando por uma colega de trabalho, e foi muito inesperado. Eu já tinha 24 anos, na minha cabeça eu tava super ciente e consciente de que eu era hétero. Então eu tomei um susto, assim, É né? muito doido isso, né? Porque, tipo, pra mim, que sempre soube ali, né, desde um tempo, é difícil entender como uma pessoa sente isso só depois de muitos anos, sabe? Por isso que são histórias bem diferentes, é bem interessante. Mas aí eu acho que cabe muito a questão da representatividade. Exatamente. Que eu nasci no interior, então na minha cidade não existiam pessoas homossexuais que a gente visse na rua, vizinhos, etc. Não existia. E não se falava sobre isso. Na minha adolescência eu tinha até um amigo ou outro que em off a gente... É velado, né? a gente imaginava que talvez a pessoa fosse homossexual, mas também não era falado. Então, meio que eu não nasci e cresci num ambiente em que isso era visto como normal, corriqueiro, enfim, como um outro modelo, né, de família. Então, claro, saí da minha cidade, né, do interior com 17 anos, né, 16 para 17, e aí, claro, fui morando em outras cidades, em capitais, conhecendo pessoas novas. Tive muitos amigos ao longo dessa minha trajetória homossexuais, né, então aí eu tive acesso a esse outro universo que lá no interior não existia. Mas enfim, com 24 eu acabei me apaixonando por uma colega de trabalho, que no começo a gente começou se falando como amigas e depois acabou acontecendo de uma forma muito natural e inesperada. Eu conversei, né, com o meu ex-namorado, né, namorado na época, sobre isso, tipo, está acontecendo isso, porque de fato era algo muito forte dentro de mim. O que foi muito corajoso, né? Porque... Tive que ser sincera, né? Porque é algo que acredito que todo mundo que passa por isso é algo que tu não consegue negar. Exato. Não tem como negar. Eu tentei, forte. mas não... É muito forte, não tem como negar. Enfim, eu tinha um relacionamento muito saudável, né, com esse meu ex-namorado. Então eu fui sincera com ele e falei, está acontecendo isso. Claro que no começo existe aquela coisa tipo, opa, tu tá num relacionamento estável, tu tem certeza? Tu mora com a pessoa. Que tu vai... eu morava com ele, né, a gente tinha uma relação bem estável. Tem certeza que vai trocar o certo, né, o estável por algo que tu nem sabe se isso vai adiante, enfim, né, causa esse estranhamento, né. Ainda mais que era uma coisa nova, né. Com certeza, comigo mesma, assim, né, a aceitação comigo mesma, não foi difícil, de, tipo assim, meu Deus, agora eu gosto de mulheres, como assim? Claro, foi inesperado, mas como eu já era uma mulher adulta e resolvida, não foi uma grande questão. Tipo, ok, estou gostando de uma mulher e eu preciso viver isso, não tenho como negar. Então, enfim, acabei terminando, né, o meu relacionamento e ele foi super compreensivo, foi, enfim, uma pessoa excepcional para viver todo esse processo, que para ele foi muito doloroso e para mim também, claro, mas, enfim, foi uma ruptura, né, um término de um relacionamento estável. E eu acabei vivendo essa história, né, com essa mulher em que eu me apaixonei e vivi, acredito que uns 6 meses, mais ou menos, essa relação ali até contar para minha família.
Então, quando eu fui contar pra minha família, primeiramente, contei pra minha mãe. Eu moro longe da minha família, né? A fada sensata. É maravilhosa. Enfim, eu moro a mais de 800 quilômetros de distância da minha família. Então, a gente se fala muito por WhatsApp, videochamada muito pouco, assim. A gente não é de se falar muito, assim. O relacionamento foi evoluindo, né? Então, eu vi que eu não poderia mais esconder isso, porque, de fato, a gente sente que a gente tá vivendo uma vida dupla. Isso é horrível. Parece que a gente tá omitindo, mentindo as coisas, e eu detesto isso. Ai, não pode postar, ai, não pode, Nossa, é péssimo. sabe? É péssimo, é péssimo. E entrar em conflito, assim, né? Sim. Enfim. E aí eu mandei uma mensagem pra minha mãe no WhatsApp contando. E ela já tinha conhecido essa menina numa vez que eles vieram pra cá, ela e o meu pai. Eu apresentei como minha amiga. Só pra ver como seria, né? Sim, Tipo assim, sim. é minha amiga, né? Aquela coisa de introduzir a pessoa ali na família. E aí, depois de um tempo, quando eles, enfim, já tinham ido e tal, eu mandei uma mensagem pra minha mãe. Aí eu falei, né, que eu tava me relacionando com essa pessoa e tarará, enfim. Fiz ali um resumo, né, dos últimos meses. Contei que tinha sido por isso que eu tinha terminado o meu antigo relacionamento, porque quando eu terminei ficou todo mundo tipo, hã? Como assim? Por que terminaram? E aí a minha mãe foi super compreensiva, amorosa, ela falou que tá tudo certo, que eu sou a filha dela, né, que ela queria que eu fosse feliz. Eu sendo feliz, ela também estaria feliz. Então foi super tranquilo, tirei um peso gigantesco das minhas costas, é tipo tirar uma mochila que pesa toneladas, assim, que alívio. Foi muito alívio, assim. E aí eu pedi pra ela falar com meu pai. Porque eu não sei como é na família de vocês que estão assistindo, mas na minha, tipo assim, a questão do pai é muito mais difícil, né? Dessa questão da aceitação de orientação sexual. Eu acho que pro homem assim. também é mais difícil aceitar então, esse tipo de coisa. Pela assim. criação, enfim, como eu comentei, eu sou do interior. Exato. Aquela coisa de família tradicional brasileira. De também enfim, ter a questão da... do sul do país ainda, entendeu? e assim, tem muita... De cidades pequenas tem muito essa questão de reputação, né? Ah, Então, sim, eu tenho sim. uma reputação a zelar, Sim, então... sim. Exato, exato. Então, assim, minha mãe conversou com meu pai e tal, aí depois de um tempo eles vieram, né, pra me visitar. Então, quando eles vieram, o meu pai, ele tava bem travado, assim, bem, assim, recluso, digamos assim, né? Em nenhum momento ele me falou absolutamente nada de ruim, muito pelo contrário. Teve um dia que a gente tava conversando, enfim, ele sentou na cama comigo e ele falou assim, olha, filha, é muito difícil pra mim, eu acho que eu vou levar um tempo pra digerir isso, vou ter que tratar isso dentro de mim, mas ele falou, é a tua escolha, mesmo a gente sabendo que não é uma escolha, ele falou, né? Enfim, é a tua escolha, tu é uma mulher adulta e é isso. Tu sabe Sim. o que tu faz da tua vida e tá tudo certo, eu te respeito. Ele falou que era difícil de aceitar, que ia ser difícil pra ele, mas ele respeitava. Sim. Então, a partir daí, tudo certo, a gente conseguiu ter uma relação super tranquila ali, né, com a minha ex, normal. Aí com a minha irmã foi um pouquinho difícil, minha irmã é 7 anos mais velha do que eu, aí também ela veio me visitar, depois dessa visita dos meus pais, ela veio, a gente teve uma conversa, teve um pouco de atrito na conversa, porque os meus pais, eles não me falaram nada, tudo certo, vida que segue. Já ela quis me questionar um pouco, né, do porquê, como que aconteceu. Porque mas para as como pessoas assim? O teu ambiente, o ambiente que tu vive te influenciou, pode ser uma fase, tu tem certeza? Enfim, aqueles questionamentos que a maioria de nós Que as pessoas passamos. têm muito na cabeça de que isso é uma escolha e não quem tu és, né? Exato, enfim. E eu acho que causou um estranhamento na minha família por eu já ter 24 anos. Então é uma vida toda eles sabendo que eu, né, que eu era hétero, me relacionando com, né, vários homens aí ao longo da minha adolescência e da minha fase ali jovem adulta. E aí, opa, com 24 anos, do nada, vai se relacionar com uma mulher? Como assim? Então, causou esse choque, assim, inicial. Então, a gente teve um pouco de atrito aí nessa primeira conversa. O meu cunhado, na época, né, ele fez a mediação ali na relação com a minha irmã. Nessa conversa que a gente teve um pouco de atrito. E aí, enfim, ficou ok. A minha irmã me pediu desculpa pelas coisas que ela tinha falado. Enfim, a gente se abraçou e a gente se ama, somos irmãs e vida que segue. E é isso. Depois, a minha avó paterna, né, ficou sabendo. A minha avó materna, na época ela já estava com início de Alzheimer, então a gente decidiu nem comentar nada com ela, porque ela iria esquecer. Então a gente só viveu a vida ali. A minha avó paterna, né, a mãe do meu pai, ela ficou sabendo pela minha prima, se não me engano. E aí, depois quando eu fui visitar, ela... tipo assim... Super... Ela tem 91 anos agora, e ela foi a pessoa assim, ó... mais tranquila mais de todas. tranquila, e ela inclusive puxou a orelha do meu pai. Ela falou assim, cara, o que tu quer, sabe, encrencar com isso? Vai aceitar e ponto, deu. Então,
Minha avó maravilhosa, falo com ela todo tempo, ela sempre pergunta pela Nadine, enfim, é uma querida. Então, assim, com a minha família, assim, núcleo familiar, né, foi super tranquilo. O restante da família, cara, a gente não precisa ficar se assumindo pra absolutamente todo mundo, exato, né? é uma coisa que acontece naturalmente, vai né? ficar sabendo aí pelas redes sociais, porque eu também nunca fui de me esconder, eu sempre fui muito bem assumida, assim, em rede pública, digamos assim. Então, ficaram sabendo e... Talvez tenham surgido alguns comentários aqui e lá, mas assim, tô nem aí, é a minha vida, ninguém paga os meus boletos, né? Essa é a parte positiva de se assumir depois de adulta. Também me sinto muito privilegiada por ter sido um processo, assim, bem mais light do que acaba sendo para outras pessoas. Inclusive para ti, né, que teve que passar pela questão da religião, né, que tu teve que negar quem tu eras, enfim, foi bem mais complexo, né? Sim. Mas eu acho que é muito importante, assim, encontrar pessoas no caminho em que a gente possa se apoiar nesse sentido, sabe? Sem dúvida. Por exemplo, ter alguém na família, né, que enfim, já ou tenha... um amigo. Ou um amigo, enfim, pessoas que você possa conversar, desabafar, porque realmente é um processo bem dolorido, assim, sabe? Sim. Não é toda a família que aceita de forma tranquila, então eu acho que sempre buscar esse apoio em pessoas que você possa contar de alguma forma, sabe? Sim. E também buscar essa questão da representatividade, né? Pessoas que já tenham passado por essa questão e passaram e agora estão bem, porque tudo é fase, né? Tudo isso passa. Por isso que se chama processo, né? Porque é um processo e todo processo tem um fim, né? Então, é isso, assim, é buscar pessoas que tu possa te apoiar e buscar essa representatividade e ter muita coragem, sabe? Muita coragem pra muita coragem, respirar fundo e seguir, sabe? E fazer o que tem que ser feito, sabe? Porque isso foi o que eu pensei. Quando eu fui me assumir, eu respirei fundo e pensei, eu tenho que fazer isso por mim, entendeu? Pela minha vida, porque a minha vida é a minha história e eu preciso bater no peito e, cara, essa é quem eu sou, entendeu? É quem eu sou. E quem tu és, a tua identidade é indiscutível. Ninguém pode discutir ou falar pra ti que é uma escolha ou isso ou aquilo. Simplesmente quem tu és. E não tem discussão sobre isso, sabe? Além de coragem, tem que ter paciência, entender os processos, o tempo das pessoas. Exatamente. Respeito também, muito respeito com os nossos próprios sentimentos. Então, se é o momento de se afastar, recua, se afasta, respeita o que tu tá sentindo. Respeita também o processo do outro, porque é um outro indivíduo com suas crenças, com sua trajetória, limitações, enfim, etc. Então, também tem que ter paciência com o outro. Ter essa rede de apoio também é muito importante, na família ou com amigos, né? Mas é muito importante também entender que essa paciência não envolve aceitar desrespeito. É uma paciência com os limites, né? Com os limites da outra pessoa. Então, por exemplo, o pai da Paola, né? Eu não consigo aceitar ainda, mas eu respeito. Isso é importante, sabe? Sim. Eu acho que a pessoa tem o processo de aceitação e isso é natural, só que o respeito, ele precisa existir independente disso, sabe? Sim. E levou anos, tá? Pro Levou meu pai anos, conseguir digerir, enfim, tratar isso. Eu sei que às vezes gera questionamentos internos do tipo, por que eu tenho que ter paciência com as pessoas com relação a isso? Por que eu tenho que ficar aturando, né? Eu sei porque quando eu tive também os meus questionamentos, até conversas que eu tive com a minha avó e ela não aceitou muito bem e tal. Eu tive uma revolta, né? Eu fiquei um pouco revoltada, assim, do tipo, cara, por que eu tenho que ter paciência com esse tipo de coisa? Só que a gente faz as coisas, às vezes, até por amor, né? Porque eu ia falar isso. A gente tem que ter também amor, sabe? Porque eu sabia que a minha avó era uma pessoa antiga, eu sabia que ela tinha sido ensinada de uma forma completamente diferente do que é hoje. Então eu comecei a entender e ter um pouco mais de compaixão. Empatia, vou dizer assim, né? Tipo, que ela também tinha o tempo dela, sabe? Como eu também tenho o meu tempo de aceitar certas coisas da vida, né? Todo mundo tem seu tempo de aceitação, então essa revolta, ela foi se dissipando aos poucos, sabe? Porque é aquilo, tem que ter paciência, né? Em todo o processo não tem muito pra onde fugir, né? Exato. Mas eu acho que é isso, a gente quis trazer um pouco, assim, da nossa história, né, e de como que foi essa parte de se assumir pra vocês, né. E se vocês tiverem dúvidas referente a esse processo ou se precisarem de alguma ajuda, enfim, mandem aqui nos comentários que a gente responde ou até a gente pode fazer um outro vídeo detalhando um pouco mais ou enfim... qualquer dúvida que vocês tenham. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo, para que ele chegue também para outras pessoas que têm esses questionamentos também. A nossa comunidade precisa, que né? são importantes. É a nossa rede de apoio, né? Exatamente. E contem com a gente.